Deus habita entre o povo. Esse é o tema da leitura diária de hoje, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Portanto, o tema da lição esta semana, o Filho como o Verbo de Deus. É o texto que estaremos meditando hoje se encontra no Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9, que diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para que o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus utensílios, assim fareis. Portanto, o texto aqui está resumido para que você possa ficar mais tempo aí ouvindo esta palavra. Então, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Deixe o seu like, se inscreva em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos. Vamos alcançar mais almas. Seja abençoado, seja curado, seja tocado, seja usado por Deus. Manda essa mensagem para alguém. Portanto, nós vimos que Deus que escolhe habitar. O Deus que escolhe habitar é o Deus que servimos. Líderes, homens e mulheres de Deus, tenha certeza que desde o princípio das Escrituras vemos um Deus que fala, cria, revela-se e deseja relacionamento. O tema da semana nos conduz a contemplar o Filho como o Verbo de Deus, aquele por meio de quem tudo foi feito e em quem a vida se manifestou como luz aos homens. Em Êxodo capítulo 25, Deus fala a Moisés no deserto, revela algo extraordinário. O seu desejo não é apenas libertar o povo do Egito, mas habitar no meio dele. O tabernáculo não era apenas uma estrutura religiosa, mas uma declaração teológica viva. Deus escolheu caminhar com o seu povo. Um Deus que fala é um Deus que se aproxima, e um Deus que se aproxima é um Deus que deseja habitar. O Verbo que criou os céus e a terra, e é o mesmo Deus que diz: E me farão um santuário, habitarei no meio deles. E isso revela um Deus pessoal, um Deus presente e acessível. Portanto, veja bem, se Deus deseja habitar no meio do seu povo, estamos preparados para recebê-lo com santidade e obediência. Vejamos o que o contexto nos diz na exegese. Portanto, o contexto histórico e literário, o povo havia sido liberto do Egito, atravessando o Mar Vermelho, e estava em jornada rumo à terra prometida. No Sinai, Deus estabelece uma aliança e revela como sua presença se manifestaria entre eles por meio do tabernáculo. Vejamos, me farão um santuário. A palavra santuário aponta para algo separado, consagrado. Deus não habita em qualquer lugar. Ele habita onde há consagração, e habitarei no meio deles. Deus habita em nosso corpo, em nosso ser. Por isso que ele diz: sejam bons, sejam separados, sejam santos, porque o vosso Deus é santo. Portanto, o verbo habitar indica permanência, comunhão contínua. Deus não visita ocasionalmente. Ele deseja permanecer conforme tudo que te mostrar. Assim fareis. Aqui vemos o princípio hermenêutico da obediência revelacional. A presença de Deus está ligada à fidelidade ao seu modelo. Deus ensina que sua presença não pode ser moldada segundo a vontade humana, mas segundo a sua palavra. Líderes e igreja, hoje isso é um chamado à fidelidade doutrinária. Portanto, Deus ensina que sua presença não pode ser moldada segundo a vontade humana,
mas segundo a sua palavra. E nós, como líderes e igrejas de hoje, devemos entender isso, que isso é um chamado à fidelidade doutrinária, à vida santa e à reverência espiritual. Deus habita onde sua palavra é honrada. Repito, Deus habita onde a sua palavra é honrada. Uma igreja que despreza o modelo divino perde a manifestação da glória. Uma igreja que despreza o modelo divino perde a manifestação da glória. O Filho como verbo e a atuação na criação. O objetivo principal desta mensagem é clara: mostrar a atuação do Verbo na criação como fonte de vida e luz. O Verbo eterno, que em João capítulo 1 se revela plenamente em Cristo, é o mesmo Deus que fala em Êxodo. Ele cria pela palavra, sustenta pela palavra e se revela pela palavra. Portanto, é necessário que nós honramos a palavra, creamos na palavra, obedecemos a palavra e vivamos a palavra. Se Cristo é a fonte de vida e luz, líderes e igreja só podem gerar vida espiritual quando permanecem conectados ao Verbo. Onde o Verbo é negligenciado, a igreja perde a luz. Onde o Verbo é exaltado, é honrado, a vida floresce. Portanto, vejamos sobre o tema da semana, na visão do apóstolo, vamos ver sobre o tema da semana. Durante esta semana meditamos que o Filho é o Verbo de Deus. Isso nos ensina que Deus sempre se revelou por meio da palavra viva. No tabernáculo, a presença era localizada. Hoje, em Cristo, ela é internalizada. Não seguimos ideias humanas, mas o Verbo eterno. Cada líder, cada crente deve ser um guardião da palavra, vivendo aquilo que prega. Portanto, vejamos que nesse dia de hoje, refletimos refletimos sobre Deus habita entre o seu povo. Teologicamente, isso aponta para a progressão da revelação. No Antigo Testamento, Deus habita no tabernáculo. Em Cristo, Deus habita entre nós. E o Verbo se fez carne. Na igreja, Deus habita em nós pelo Espírito Santo. A igreja não é apenas um local de culto, mas a morada viva de Deus. Onde a igreja está, Deus deseja se manifestar. Deus deseja se manifestar na vida da sua igreja. Vejamos o significado teológico de filioque. Filioque quer dizer o seguinte: o significado significa e do Filho. Refere-se à doutrina de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Contexto histórico: essa expressão foi afirmada no Oriente para reforçar a unidade entre o Pai e o Filho, na obra da redenção e na missão do Espírito. Portanto, vejamos na aplicação pentecostal. O Espírito que habita na igreja é enviado pelo Pai, em nome do Filho. Isso confirma que hoje Cristo habita em nós por intermédio do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo age, Cristo é glorificado e o Pai é revelado. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja consciente da presença de Deus. Vejamos a aplicação do filioque. A declaração do Senhor a Moisés revela seu coração. Deus deseja estar presente no meio do seu povo. O tabernáculo ensina que a presença de Deus requer santidade, obediência e reverência. Hoje não vivemos mais em tendas feitas por mãos humanas, mas somos morada de Deus pelo Espírito Santo. Vejamos que hoje nós somos morada do Espírito Santo, mas somos morada do Espírito
somos morada de Deus pelo Espírito Santo. A igreja é o lugar onde Deus fala, cura, salva e transforma. Valorizar a presença de Deus significa viver uma fé autêntica no dia a dia, honrando o Espírito Santo em nossas escolhas, atitudes, palavras. Portanto, já estamos indo para o final desta palavra. Meus queridos, o Deus que habitou no tabernáculo é o mesmo Deus que hoje habita em sua igreja. O Verbo que criou tudo agora fez morada em nós pelo Espírito Santo. Quando Deus habita no meio do seu povo, o impossível se curva diante da sua presença. Estamos vivendo como santuários vivos que Deus manifesta a glória. Estamos vivendo como santuários vivos que manifestam a glória de Deus ao mundo. Que líderes, igreja, valorizem a presença de Deus, a presença do Senhor, vivendo em santidade, obediência, para que Deus continue habitando em nós, manifestando sua vida e sua luz e sua glória através da sua igreja. Amém.